Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. É uma honra inenarrável estar aqui essa noite. Quem já pôde sentir a presença de Deus, levanta a mão e dá um glória. Amém. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro do profeta, do juiz Samuel, capítulo de número 12. Enquanto os irmãos encontram aí, eu quero deixar minha alegria aqui externada por estar aqui esta noite. Estar aqui, pastor, é um cumprimento da promessa de Deus na minha vida. É uma honra estar numa igreja tão linda. Muito obrigado, pastor Rafael, pela confiabilidade. Pastor Gessé, muito obrigado. Pastor Mateus, nosso amigo ali de São Sebastião do Paraíso. Pastor Marcos, os demais obreiros, que Deus os abençoe com as ricas bênçãos dos céus. É uma alegria estar aqui. Quem veio ouvir uma palavra de Deus, irmãos, diz um glória. Capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: E o Senhor enviou Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Era uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. É você esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena a luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois disso, Natã foi para casa. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Não a nós, Senhor,
não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor esta noite. Nós precisamos da tua ajuda aqui, Senhor. Que o teu Espírito leve cativo a nossa mente em obediência à mente de Cristo. Que a tua palavra seja revelada aqui esta noite. Fale a cada coração. Que a presença do teu santo, doce e meigo Espírito possa nos abraçar aqui nesta noite, para a glória de Deus Pai. Abençoa-nos, Pai. É o que eu te peço, desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os assentos. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Marques. Eu congrego na Assembleia de Deus do Campo de Ribeirão Preto, ali em São Sebastião do Paraíso. Eu trago um abraço do meu pastor local, pastor Deusmar, a toda a igreja, ao pastor, ao anjo da igreja. E é uma honra estar aqui esta noite. E enquanto eu orava, o Senhor me deu duas mensagens para esse congresso. Hoje e amanhã eu vou estar falando de um mesmo tema, mas subsequente. Parte dele hoje, parte amanhã. E quando eu parei na minha oração, o Senhor me trouxe para esse texto, o texto do congresso. Antes de chegar no Salmo 51, o Salmo 51 ele tem um porquê de existir. O Salmo 51, ele é o resultado de um fato que ocorreu na vida de Davi. Antes de chegar no Salmo 51, nós precisamos caminhar pelo capítulo 11 e 12 do segundo livro de Samuel. O capítulo 12 que nós acabamos de ler, ele vai retratar o teto, a realidade espiritual do capítulo 11. O capítulo 12 é um descortinar da revelação de Deus sobre o que aconteceu no capítulo 11. Para quem lê a Bíblia e sabe, no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, Davi ele está com 50 anos de idade. Davi está na metade do seu reinado. Davi reinou 40 anos sobre todo Israel, 7 anos e meio em Hebrom e depois o restante em Israel completo, o reino unificado. E na hora que ele está nos 20 anos, é nesse capítulo. O capítulo 11 começa no versículo 1 com uma afirmativa, e a afirmativa é: na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Muitas mensagens nós ouvimos o porquê Davi não foi para a batalha. Davi, ele ocupou o trono, ele foi eleito por Deus por ser um valente, um guerreiro, alguém destrado na batalha, na luta, na peleja. Davi é esse homem. Davi em campo de batalha estava no seu habitat natural, é onde ele estava no pleno exercício da vocação que Deus o chamou. Davi era aquele homem que enquanto todos estavam tremendo diante do gigante Golias, é ele que olha com intrepidez, e isso desde sua infância, e diz: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi era um homem de guerra. Davi, na sua essência, ele foi criado para a batalha, a ponto de a Bíblia narrar que quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, a Bíblia diz que vinha urso, que vinha leões e tomava
das ovelhas. E a Bíblia diz que Davi caía para dentro, pegava e matava o urso, matava as ovelhas, matava o leão, mas as ovelhas não eram atingidas. É este homem que a Bíblia narra que ficou em casa no dia da batalha. O que faz um guerreiro não ir para a batalha? O que faz alguém que foi chamado para a guerra ficar em casa quando era o tempo de os reis batalharem? A Bíblia diz que ele já tinha enviado o exército. A Bíblia diz que Joabe, junto com os exércitos de Davi, já tinha ganhado a batalha. Só que o general de guerra, ele não podia vencer a batalha para que a honra não fosse dele. Porque se Joabe ganha a batalha, como general de guerra, ele usurpava a honra do rei de Israel. E por isso estavam esperando Davi. Só que Davi fica em casa. E a Bíblia diz que Davi fica em casa, e quando ele acorda, à tarde, a Bíblia fala à tarde, ele sai no terraço, e quando olha o reino na casa do vizinho, tinha uma mulher tomando banho, nua. E a Bíblia faz questão de dizer que ela era uma mulher muito bonita. E Davi olha, cobiça, procura saber quem é. Ele fica sabendo quem é. É Batseba, mulher do teu servo Urias. Ela é filha de Eliã e mulher de Urias. Então Davi, ao cobiçar ela, ele recebe a informação de que aquela mulher não podia ser dele. Por que não podia? Fala, porque ela tinha um pai. Fala, ela tinha um pai. Ela tinha um marido. Para Davi, ela não podia existir. Era impossível para ele. Só que alguém que está em casa e senta no trono, é muito difícil falar de impossibilidade por alguém que acha que pode tudo. É muito difícil estabelecer limite por alguém que detém o poder e tem uma alma de guerra. E Davi compra uma guerra que ele não precisava comprar. Ele decidiu comprar uma guerra que ele nunca iria vencer, que era mandar trazer a mulher de Urias. E a Bíblia diz que ele mandou trazer a mulher de Urias, a filha de Eliã, e teve relação com ela, deitou com ela e devolveu ele embora. Passado um tempo, o pecado de Davi frutifica. E ela manda notícia, Davi, eu estou grávida. E um homem que está na batalha, desobedecendo, ele não vai procurar mais resolver os seus problemas no pé do Deus de Israel que o colocou lá. Porque se eu tenho poder, eu posso resolver os meus problemas. E Davi toma a dianteira. E o que ele faz? Manda chamar Urias. E o que ele tinha que ter feito é chamar Urias e pedir perdão. E confessar o pecado. E colocar na luz aquilo que ele fez oculto. E Deus está dando chance para Davi. Só que Davi não faz isso. Davi usa da artimanha, do engodo, da astúcia. Davi usa da inteligência real. Davi usa da sua perspicácia de guerra, estrategista. Ele fala, eu também sei fazer estratégia. Vamos fazer o quê? Urias, como é que está a batalha? Urias vem da guerra e fala, a batalha está bem. Joabe está vencendo, o exército está lá, nós só estamos esperando o Senhor voltar para nós decretar a vitória e dar tudo certo. Aí Davi falou, que maravilha, foi bom você trazer a notícia, vai para casa e fica com a tua mulher. Davi fala na cara, vai para casa e fica com a tua mulher. Por quê? Porque Davi queria encobrir o que ele já tinha feito. Entendeu? Ninguém fica grávida, irmão, fica sabendo que está grávida no dia do pecado. Então nós entendemos que passou um tempo depois de pecado, no mínimo 1 mês, 2 meses,
esperar o ciclo da Betseba atrasar para ela descobrir que estava grávida, para depois comunicar ao rei, e o tempo está passando. Urias tinha que ir para casa, porque ele ficava com a mulher, podia encobrir o pecado. Urias, fala lá, Urias pega e sai da presença de Davi e dorme no portão, junto com os guardas da porta. Davi acorda no outro dia e fala, meu problema está resolvido. Alguém avisa, não está não, Davi. Urias não foi para casa, ele desobedeceu ao rei. Ele dormiu lá no portão. Davi manda chamar Urias e fala, por que você não foi? Aí Urias fala o seguinte, eu vou fazer a aplicação disso tudo, irmão. Urias fala o seguinte, como que o meu senhor estando da guerra, os soldados de Israel e a arca de Deus está lá, como eu posso ir para casa e ter deleites, prazeres com a minha esposa? Não posso. Davi fica cabreiro e fala, Urias, faz o seguinte, vem jantar comigo. Vem jantar, porque você é um soldado muito precioso, vem jantar comigo. Aí a Bíblia diz que Urias chega para jantar e um banquete está posto. E a Bíblia diz que Davi chega vinho no Urias. Toma aí, Urias. Urias não está nem esvaziando o copo, já enche de novo, fala, toma um golinho, Urias. O copo nem está esvaziando e Davi, toma aí. A Bíblia diz que quando Urias estava mais do que embriagado, Davi fala, agora, Urias, que você não está raciocinando muito bem, porque a embriaguez, ela rouba o raciocínio perfeito, vai para casa. Mas nem tonto, Urias desobedece, dorme na porta do palácio. Aí Davi fala, então, Urias, eu tenho uma coisa, se encobrir a gravidez eu não posso, então eu posso liberar a mulher. É misericórdia. Porque se eu não posso encobrir o pecado, eu posso liberar a mulher. A Bíblia diz que Davi escreve uma carta para Joabe e fala, coloca Urias na onde a guerra estiver mais acirrada, põe ele na frente da batalha e deixa ele morrer. A informação por si só, ela já é terrível. Mas o mais terrível é que Davi pega a sentença de morte de Urias e entrega na mão do próprio Urias para levar na mão de Joabe. Urias leva, Joabe lê, e a Bíblia diz que Joabe obedece inteiramente a informação de Davi. Põe Urias na frente da batalha, quando os inimigos atacam, ele recua, Urias fica sozinho e morre. Manda um mensageiro de volta, Davi, na batalha, morreu alguns dos seus comandantes, fala, morreu alguns dos seus comandantes, e também Urias. Aí Davi, o rei de Israel, falou, nossa, que pena, Urias morreu. Aí Davi, sendo o rei, chega diante da nação e fala, eu vou assumir a mulher de Urias, porque ele era o meu amigo, um comandante, um soldado do meu exército. E ainda, além de ter pecado com ela, agora Davi, estrategista de guerra, quer sair por cima. E aí acaba a história do capítulo 11. Só que tem um problema. O último versículo do capítulo 11, pastor Gessé, está escrito assim, o último, e aqui eu quero gritar no orelha da igreja nessa noite, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Não importa o que nós fazemos, não importa as
nossas estratégias, não importa se nós conseguimos ou não resolver algum problema, o resultado não pode ser esse, mas Deus desagradou. Nós não podemos fazer nada para desagradar o Senhor, sabe por quê? Porque Davi está caminhando, mas só que Davi não viu que o Senhor estava o acompanhando com os olhos, como chama de fogo. Tem gente aqui nessa noite que o Senhor está te acompanhando com os olhos, está vendo o teu ir, o teu vir, o teu sentar, o teu levantar, o teu deitar e o teu acordar. Deus está mandando eu te dizer aqui essa noite, eita glória, Ele vê a tua vida. Alabaia surimicandarabagadaralasei. Ai da cama suyandarabagai. Eu estou sentindo um temor de Deus aqui, irmão. O capítulo 11 tem 3 personagens. Fala assim, o capítulo 11 tem 3 personagens. Davi, Urias e Batseba. Isso é o capítulo 11. Só que agora o capítulo 12 começa o seguinte: e o Senhor, pastor Marcos, enviou a Davi. Sabe por quê? Porque nós pode pensar que as coisas correm solto. Com Deus não. Com Deus as coisas não correm solto. Deus não faz vista grossa. Independente de quem seja, Deus não faz vista grossa. Para todo rebelde, Deus tem um Natan. Para todo desobediente, no celeiro de Deus, Ele tem guardado um profeta no bolso. É Acabe que está desviado, e no meio do caminho ele encontra com Elias. É Herodes que está endemoniado, mas no meio do caminho existe um João Batista. É Davi que está desviado, mas no meio do caminho existe um profeta Natan. Darabaga suribicandarabagai. Eralai jovassia mandarabadaragai. O capítulo de número 12. Agora, meu pastor, Deus ergue a cortina da realidade e começa a revelar, pastor Marcos, a presença espiritual do que aconteceu no capítulo 11. Davi recebe Natan. Por quê? O problema está resolvido, não está? Urias morreu, a mulher está grávida, já casei com ela, assumi a bronca que ficou para trás do meu soldado, eu sou o rei. O Natan aparece. E o Natan chega contando uma história. E a história de Natan, ela é a revelação espiritual de tudo que aconteceu no capítulo 11. Aprende uma chave aqui. Capítulo 1, versículo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é a carta da igreja. O pastor leu aqui agora há pouco o capítulo 1. Eu sou apaixonado na carta aos Efésios. E na carta aos Efésios, do capítulo 1, versículo 3, existe um princípio espiritual ali.
Qual é? Que eu e você temos uma presença natural, nós estamos aqui. A realidade está acontecendo neste momento e você está sentado aí nesse banco. Mas o capítulo 1 e o versículo 3 de Efésios está escrito o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos fez assentar com Cristo nas regiões espirituais. Então eu e você, que Jesus resgatou das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, além de uma presença natural, nós temos também agora, diante de Deus, uma presença espiritual. Então, o que eu creio aqui essa noite é que este culto está acontecendo aqui agora, o relógio está marcando 8h38, mas na eternidade, Deus está recebendo o nosso louvor, está manifestando a sua palavra, está visitando a igreja. Por quê? Porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso abre uma porta para a gente dar glória a Deus. Por quê? Porque se Deus quer ser adorado em Espírito, eu e você temos presença espiritual para levantar a mão aqui esta noite e dizer: bendito seja o teu nome. Natan começa a falar da presença espiritual e fala: diante de Deus, Davi, não está escrito, mas eu confabulo, está dizendo, diante de Deus aconteceu o seguinte: existia um homem rico, fala um homem rico, que tinha muitas ovelhas. Existia diante de Deus, na sua realidade espiritual, existia um homem pobre, fala um homem pobre, que tinha uma só ovelha. Diga, uma só ovelha. Então, se nós só fazer comparação do versículo do capítulo 12 com o capítulo 11, o homem rico é quem? Davi. Quem é o homem pobre? Urias. E quem é a ovelha que Urias criou? O texto é lindo de dizer: ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Olha que descrição linda. De quem que está falando? Betseba. Mas só que aqui na realidade espiritual aparece um quarto integrante. E o quarto integrante é o motivo porque toda a história aconteceu. A Bíblia diz no versículo 4: certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico. Aí eu te pergunto, lendo o capítulo 11, apareceu algum viajante? Porque esse viajante não é físico. Esse viajante não é uma pessoa. Esse viajante é um principado. Foi pela fome desse viajante que uma cordeira precisou ser imolada. Foi pela visita desse viajante que Davi não saiu para a guerra. Davi não foi para a batalha porque tinha um viajante em casa. Um viajante que os olhos de Davi não viu, mas a presença dele era real. É um viajante que sentou na mesa de Davi e Davi pôs banquete para ele. E quem é esse viajante do capítulo 12, versículo 4? Eu quero te dizer nessa noite que esse viajante era o diabo. Porque quando o diabo entra na vida de alguém, seja ele pequeno, médio ou grande, os comportamentos
comportamentos mudam. Quando o diabo entra na vida de alguém, a rotina que era costumeira muda. Quando o viajante vem e entra na casa de alguém, uma queda enorme vai acontecer daqui a pouco. Deus está falando aqui nessa noite: toma cuidado com o viajante que bate na porta da tua casa. A Bíblia diz, Jó capítulo de número 1, que quando os filhos de Deus entrou na presença de Deus, veio alguém e se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta: Satanás, de onde vieste? Ele fala: eu vim de rodear e passear por sobre a terra. Eu posso ler o capítulo 12 e fazer uma afirmação. Meu tempo está acabando. O diabo queria e conseguiu destruir com a família de Urias. O alvo do diabo nunca foi Davi. O alvo do diabo foi a casa de Urias. Só que para tocar na casa de Urias, ele precisava ser hospedado em algum lugar. O problema é o seguinte: bateu na porta da tua casa, tranca a porta, irmão. Põe para correr. Toma cuidado com quem você recebe. Toma cuidado com quem você recebe para comer, para sentar, para falar, para conversar. Presta atenção. Meu Deus. O diabo, ele chega na nossa casa com fome. O diabo, ele chega com fome na casa de Davi. E a fome do diabo é jantar a família de Urias. Pelo diabo, usando Davi, não tem mais a história da família de Urias na Bíblia. O diabo usou Davi, matou Urias. O diabo usou Davi, acabou com o casamento de Urias. O diabo usou Davi, engravidou Batseba. O diabo usou Davi, matou o soldado na batalha. O diabo usou Davi, mentiu para Deus. Calabassuri miki andarabagai. Toma cuidado com o viajante. Candarabia, surimicandarabagai. E cadaralaba sebri andarai. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Algumas lições nós podemos aprender aqui. Lições de Batseba. Como nós já dissemos, Batseba era filha. Batseba era esposa, casada, marido valente. Casou com Hitita, beleza, não era do povo de Israel, mas estava vivendo dentro dos preceitos. Ele era um valente, tinha convertido, fiel a Davi. A vida dela estava uma maravilha. Até que ela toma banho de uma forma que alguém consegue ver. E eu não consigo entender isso na Bíblia. Pode nós falar que Davi chegou no terraço e olhou para a cidade. Mas a Bíblia diz que ele olhou e viu ela desprotegida. Então ela não vigiou quando estava com a sua intimidade exposta. E aqui tem uma palavra de Deus para as irmãs. Não exponha a tua intimidade à vista de alguém que recebeu
visitante. Porque se ela não estivesse à vista, Davi não a cobiçaria. Se ela não estivesse à mostra, Davi não tinha pregado o olho nela. Se ela tivesse vigiado em casa quando o marido estava na guerra, o diabo não tinha cirandado com a sua família. Então o conselho para essa noite é: guarda a sua intimidade, irmã. Vigia com a foto no Instagram, vigia com a foto no Facebook, vigia, irmã, aonde você se apresenta, aonde você se mostra, aonde você se apresenta, vigia! Porque nós estamos vivendo um tempo onde ser visto é muito bom. E para ser visto a gente está fazendo coisas terríveis. E aí chega uma teologia liberal dizendo que não tem nada a ver. Chega uma teologia liberal que o corpo é meu, as regras é minha e eu que mando no meu nariz. Até chegar um Davi, rei, endemoniado, para cirandar e destruir com a tua história. Quantas irmãs nós vimos? Eu e minha esposa está aqui. Nós acompanhamos muita gente. Nós faz visita. Muitas pessoas batem lá em casa, pastor, casou na igreja, pai e mãe era uma maravilha, estava lá em comunhão, mas aí foi para um certo serviço, conheceu uma certa pessoa, mudou os relacionamentos, e aí começa a se expor. Ah, mas isso aqui é muito retrógrado. Ah, isso aqui não tem nada a ver, o tempo é moderno. E aí, a roupa que era decente aqui, começa a encurtar. E eu não vim falar de roupa, eu vim falar de pudor, de temor, de respeito. Eu vim falar de temor a Deus. E aí muda o comportamento, o rapaz do serviço começa a olhar e fala: nossa, você está bonita hoje. Ou você está pensando que eu estou brincando aqui, irmã? Aí chega no dia da festividade, nossa, lembrei de você, comprei uma trufinha da Cacau Show. Olha aqui, ó, um bombonzinho para você. E o viajante só está de olho, irmão. Não exponha a sua intimidade. Às vezes um olhar vai destruir a sua vida. Você não precisa ser vista por ninguém, porque quem tem que te ver já te enxerga, sabe na onde você está, sabe quem é você, aonde você mora, tem o endereço, ele te conhece. Glória a Deus. Alabaia daralabra surimicandarabagai. Ribaia surimicandarai. Lição de Urias. Urias deixa a mulher em casa e vai para a guerra. Quando Urias é chamado, o que ele faz? Ele coloca, presta atenção no Urias. Urias é um homem fenomenal? A Bíblia fala que ele era um homem fenomenal. Só que a realidade espiritual de Urias fala assim: a realidade mais alta, a realidade espiritual de Urias era um homem pobre. Irmã, vigie em arrumar marido, porque a realidade do Urias era um homem pobre. E por que Urias era um homem pobre? E eu não estou falando de finança não, irmão. Você vai ver aqui que não é finança. Estou falando de aquisitivo. Estou falando que espiritualmente, por dentro, Urias era pobre. Sabe por que era pobre? Era um valente? Era, mas era pobre. Sabe por quê? Porque quando Davi chama ele e dá a oportunidade dele voltar para casa e ficar com a sua esposa, sabe o que ele preferiu? Colocar a
a sua família para trás da sua missão. Todo homem que tira a sua família de primeiro lugar e coloca em segundo, está entregando na mão do viajante. A minha esposa nunca vai ser menos importante do que o meu ministério. A minha esposa nunca vai ser menos importante do que a minha chamada. Pelo contrário, eu só tenho ministério e chamada porque ela está sentada ali me vendo. Eu prego para a igreja, mas o meu público é ela, porque é ela que dorme comigo, é ela que acorda comigo, é ela que vive comigo. Então, homem que quer crescer e deixa a esposa para trás, o viajante vai te achar. Vigia na terra, irmão. Cuida da tua casa, cuida da tua esposa, cuida da tua família. Quer ser santão demais, é o homem do monte, é o homem das vigílias, da oração. Eu quero saber se você é o homem da tua esposa, se você é o pai dos teus filhos, se você é, irmão, uma autoridade sacerdotal da tua casa. Aleluia! Fala, Deus! Como que nós vamos saber, pastor? Imagina se Urias volta para casa. Como é que ia ser a conversa de Batseba com ele? Nós não sabemos. Você acha que o homem que cuidou dela, como a Bíblia diz, bebia no copo, dormia nos braços, tinha ela como a sua querida, na hora que ela olhasse para ele, ela não ia quebrantar? Você acha que ela não ia confessar? Mas em vez dele dar a oportunidade do conserto, ele preferiu ser muito santo, muito fiel a Joabe. Ele foi mais fiel a Joabe do que a sua esposa. Irmão, para com isso. Era lá e Jeová sebia ramadaragai. Cuida da tua casa. Cuida da tua casa, porque às vezes o visitante não mora na tua casa, mas ele está na casa do vizinho. Às vezes o diabo não pode entrar na tua casa, mas ele entra na casa do vizinho. E a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele está como um leão ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Vigia, irmão, na terra. Para terminar a lição de Davi. Não existe homem tão grande que esteja acima de Deus. Isso parece clichê a fala, mas eu quero reforçar nessa noite. Não existe homem tão grande que esteja acima da grandeza de Deus. A Bíblia não deixa muito claro por que o visitante foi na casa de Davi. A Bíblia não deixa muito claro por que o Davi recebeu o visitante. A Bíblia não deixa muito claro por que Davi ele oferece um sacrifício ao visitante. Mas nós podemos entender alguma coisa. Davi aqui ele está na metade do reinado e está com 50 anos de idade. Sabe o que Davi estava aqui? Fala, Davi estava confortável no poder. E aqui é o problema. Porque quando eu estou confortável no poder, pastor, eu penso que o poder é meu. Quando eu estou confortável na posição, eu penso que eu estou ali por causa de mim mesmo. E aí eu posso tomar a decisão que eu quiser. Deus está mandando te dizer nessa noite, não é assim. Se Deus tem te levantado, ô glória, se Deus tem te erguido, tem te colocado em lugar bom, especial, de honra, abaixa.
se humilha. Porque não somos nós. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas toda honra, toda glória, todo louvor seja o teu nome. Segunda lição de Davi: o difícil não é subir, o difícil é permanecer lá no alto. Não perca o temor de Deus na caminhada, porque o diabo ele vai bater na tua porta. E aí nós temos aquela máxima. 2014 eu fui para o campo missionário e aprendi uma historinha de uma professora que dava aula para as crianças. E ela falava assim: um dia o diabo bateu na porta de uma casa. E aí a pergunta é: o que você faria? Aí levantou uma menininha e disse: o dia que o diabo bater na porta da minha casa, eu mando Jesus atender. O dia que o diabo bater na porta da tua casa, pede para Jesus atender, porque lá em Miqueias está escrito assim: e rugindo o leão, quem não temerá? Eira lavassuri micandarabagai, derabassuri micandarabagai. Se coloca de pé comigo. Ai, camantorebagai, diralai Jeová sebiandarai. Vai adorando, irmão, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Posso fazer um apelo? Os irmãos cantam, canta. Alabacantarabagai, iralai Jeová sebiandarai. Olha a presença de Deus aí, ó. Deus não perde tempo, irmãos. Deus não perde tempo, Ele não perde palavra. A Bíblia diz que toda palavra que sai da sua boca não volta vazia, antes cumpre o propósito pelo qual foi enviada. Esta noite, a palavra para essa igreja foi esta. E a palavra não é para quem não veio no culto, é para você que está aqui. Então esta noite eu quero fazer um apelo só. Você que está aí e sente, e percebe, e discerne que está passando um processo difícil com a família, que o viajante chegou, ou está com um olho na sua casa, sai daí e vem orar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente que nós queremos orar por vocês. Deus quer dar livramento para a família aqui essa noite. Deus quer dar livramento para homens e mulheres aqui esta noite. Rápido, irmãos, que o nosso tempo já se foi. Calabaia surimicandarabagai, eralabai da candarabagai surimicandarai. Enquanto os irmãos adorem aqui, sai do seu lugar, venha para cá, nós vamos orar. Vamos orar para sua casa, para sua família, para o seu ministério. Nós vamos orar, irmãos. A minha alma quer contemplar Da canta da bacandarabagai. ó meu fiel
sei, andarabagai. Quero seguir-te e caminhar. Deus está falando no meu coração que tem gente aqui ainda que precisa vir. Não perde essa oportunidade, irmão. Ei, lalabassuri me candarabagai. Orecalai Jeová, serramandarabagai. Iriai Jeová, dorelamanda, recebe que andarabagai. Camantarabalaba, surimicandarabagay. Coralabacampo, derrama, surimicandarabagay. Irilabai, Jeová, sempre. Oh, glória. Oh, aleluia. Alaiava, surimicandarabagay. Olha para mim aqui, irmãos. Mais 2 minutinhos, só tem mais uma coisa a dizer para a igreja. Eu estou debaixo do temor do Senhor aqui essa noite. Escute-me aqui esta hora. Deus está mandando eu dizer para a igreja: cuidado em tocar na família dos outros. O que você estiver planejando no teu coração, eu quero te dizer, não faça. Cuidado em tocar na família dos outros, porque vai custar um preço grande. Para Davi, custou o preço da sua família. Assim como ele destruiu com a família de Urias, a sua foi destruída da maneira pior que você possa pensar. Cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã. Não flerta com o pecado, não. Vigia com o diabo. Elai Jeová te que mandarai. Deus está quebrando laços aqui essa noite.
O Senhor está desfazendo laços de morte aqui esta noite. Ei, vai Surimicandarabagay. Os irmãos que estão aí atrás, aí, estende a mão. Nós vamos orar para os irmãos que estão aqui na frente. Os pastores, estende a mão, por favor. Vamos interceder para as nossas irmãs, para as nossas famílias. Pai, nessa noite, diante da sua palavra, é com temor e tremor, Senhor, que eu estou aqui, Pai, para interceder para a vida dos meus irmãos e irmãs. Pai, que toda investida do diabo venha por terra agora, no poder do nome de Jesus. Que todo engodo, que todo levante contra esse homem, contra esta mulher, Pai, contra esta casa, vai sendo desfeito agora, no poder do nome de Jesus. Traz, Pai, revelação a cada casa. Traz, Pai, em nome de Jesus, Pai, autoridade para essa irmã, para esse irmão, Pai, para mandar embora o viajante que bater na porta. Ei, Kababasurimicandarabagay. Deus, guarda diante da sua palavra a vida da sua igreja e de todos aqui essa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.